Olá pessoal, já há algum tempo eu me deparei com um vídeo de um pastor chamado Pastor Joel, onde ele faz sérias acusações contra os adventistas. Eu não respondi esse vídeo antes, primeiro porque não é a minha preferência apologética dar esse tipo de resposta, porque às vezes, infelizmente, nossas respostas mais atrapalham do que ajudam. Mas, quando existe uma crítica, se faz necessário responder. E, em segundo lugar, não respondi antes, porque como estou muito envolvido com a minha dissertação de mestrado, então eu preciso priorizar isso para poder entregar até o fim do ano, para não perder aquilo tudo que eu estudei. Mas eu vou responder esse vídeo do pastor Joel Santana, o título é assim: Cuidado com o livro adventista A Grande Esperança de Ellen White. Ele alega, entre outras coisas, que o livro A Grande Esperança é uma obra satânica, um veneno, por meio do qual os lobos adventistas, obviamente, têm levado este veneno para muitos cristãos. Primeiramente, eu posso garantir a você que o referido pastor não leu a referida obra. Por quê? Se ele a tivesse lido, ele teria evitado uma série de distorções que ele cometeu em pouco mais de 5 minutos do seu vídeo. Primeiro, eu não creio que O Grande Conflito seja uma obra satânica, porque é uma obra que tem ajudado a muitos irmãos espíritas, a muitos ateus e agnósticos a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos espíritas, muitos ateus e agnósticos se tornaram cristãos adventistas através desta obra, por ela colocá-los em contato com a Bíblia e com a realidade do conflito cósmico. Então eu não creio que uma obra satânica tenha esta capacidade de converter as pessoas para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outras alegações infundadas que você percebe são as seguintes. A primeira, ele afirmou que o adventismo se considera a única verdade, né? O único povo de Deus que sobrou do cristianismo. Se o pastor Joel tivesse lido realmente a obra O Grande Conflito, publicada desde 1888, ele teria visto na página 383 que o que Ellen White escreveu nada tem a ver com a afirmação dele. Ela escreveu o seguinte: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ellen White é tão realista e sincera que escreveu já em 1888, ou seja, a informação está disponível há muito tempo. Ela escreveu que a maior parte dos filhos de Deus não se encontra dentro da igreja adventista sétimo dia, se encontra no meio protestante. Outra citação de Ellen White que demonstra, ou melhor, outra obra adventista que demonstra quão infundada é a afirmação do pastor Joel, encontramos no livro Questões sobre Doutrina. É uma obra disponibilizada no inglês a partir da década de 50 e no Brasil desde 2009. O pastor Joel também poderia ter lido, por exemplo, as páginas 161 e 165 para ele perceber que nada do que ele disse é realmente o pensamento teológico adventista. Por exemplo, na página 161, temos a firme convicção de que milhões de cristãos piedosos de todas as crenças, através de todos os séculos do passado, bem como aqueles que atualmente confiam sinceramente no Salvador, Jesus Cristo, para se salvarem, e que o seguem em conformidade com a luz que receberam, inquestionavelmente estão salvos. Com base numa citação dessas, como que o pastor Joel poderá continuar afirmando esse tipo de inverdade? Eu particularmente quero acreditar na sinceridade dele e crer que após este vídeo e estas citações de fontes primárias, ele vai rever o seu posicionamento. Outra citação que ele poderia ter lido no livro Questões sobre Doutrina se encontra na página 165, que diz assim: os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, não excetuando a comunidade católica romana. Eles vivem à altura da luz que Deus lhes outorgou.
Se o pastor tivesse realmente lido o livro Grande Conflito, ele teria percebido o seguinte: Ellen White critica são doutrinas erradas pregadas no protestantismo e no catolicismo, mas ela não questiona a salvação dos sinceros filhos de Deus e todas as igrejas que vivem de acordo com a luz que receberam. Ela até ensina que no momento em que for dado um decreto dominical, quando as pessoas terão de aceitar a autoridade de Deus observando o sábado, a autoridade da besta observando o domingo, aí sim os casos serão decididos com base na luz que a pessoa teve para dizer um sim ou não para Deus ou para o poder representado pela besta. Isso está no futuro. Isso não se refere aos cristãos sinceros que buscam a Jesus e vivem de acordo com a luz que receberam. Outra afirmação que merece destaque aqui é que ele afirma que a Igreja Adventista, que Ellen White, critica aos irmãos evangélicos. Na verdade, ela não critica os irmãos evangélicos, como eu falei, ela critica doutrinas erradas. Entre elas, ela critica a doutrina do tormento eterno. Por quê? Se o pastor Joel ler O Grande Conflito na página 544, ele verá que o ensino bíblico exposto por Ellen White a respeito da gradação de castigos é o que realmente se aproxima daquilo que a Bíblia está dizendo. É o que realmente a Bíblia ensina. Nós não cremos, por exemplo, que um pecador que pecou 80 anos terá a mesma pena no inferno do que o diabo, o pai do pecado. Nós cremos, de acordo com Lucas 12, 47 e 48, e Mateus 11, 20 a 24, que o castigo é proporcional às obras de cada um. E Ellen White escreveu isso no livro Grande Conflito, página 544, que cada um será castigado no lago de fogo proporcionalmente às suas obras. Uns, obviamente, vão demorar mais tempo do que outros, mas depois vem a aniquilação total, como ensina o Salmo 37 e 20 e Malaquias 4, 1 a 13. Então é importante o pastor João entender esta questão da gradação de castigos, para que ele possa explicar o que realmente pensam os adventistas a respeito deste assunto. E uma outra afirmação, ele até criticou os adventistas por distribuírem gratuitamente livros como A Grande Esperança e Tempos de Esperança, entre outros livros. Eu tenho que dizer a você, meu querido irmão, nós fazemos bom uso dos nossos dízimos. Nós usamos nossos dízimos para imprimirmos livros gratuitos e cursos bíblicos gratuitos para as pessoas. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade. Então é por isso que você vai perceber que nós divulgamos muitos materiais gratuitos para todas as pessoas. E uma última afirmação dele, entre outras, diz respeito à oportunidade que Deus tenha dado a Satanás para ele se arrepender. Ele diz que Ellen White acrescentou algo à Bíblia, porque a Bíblia não diz que Deus tenha dado para Lúcifer uma oportunidade de arrependimento. Ora, a Bíblia não diz diretamente, mas ela o mostra indiretamente. E como? Você acha que um Deus que é amor, de acordo com 1 João 4,8, um Deus que é justo juiz, de acordo com Gênesis 18, 25, um Deus que, de acordo com Daniel 7, 9 e 10, demonstra perante o universo a forma como ele lida com o pecado dos pecadores. Você acha que ele não deu alguma oportunidade para Lúcifer durante o processo de queda? Nós não conseguimos imaginar Deus simplesmente condenando Lúcifer sem antes ter tido um diálogo com ele, tentando trazê-lo de volta, sendo que a realidade do mal não existia na época. Nós vemos sim um Deus de amor, capaz de dar uma outra oportunidade de salvação, até mesmo para os anjos. E se 1 Pedro 1,12 ensina que os anjos anelam perscrutar o plano de salvação, com certeza, no momento em que Deus foi dando oportunidades para os seres celestiais antes deles se rebelarem, com certeza, Deus agora encontra-se desvendando certos mistérios do plano de salvação para eles. E por isso é óbvio que Deus deu oportunidades. Não vejo essa afirmação de Ellen White um acréscimo à Bíblia ou uma heresia, porque com base no caráter amoroso e justo de Deus,
que sempre dá uma segunda chance para o pecador, nós cremos que seria perfeitamente possível Deus dar uma outra oportunidade para Lúcifer. Infelizmente, Lúcifer não a aproveitou. Essas são algumas das afirmações infundadas que o pastor Joel compartilhou. Eu gostaria de convidar a você, meu amigo, minha amiga, não acredite em fonte de segunda mão. Confira as fontes primárias, veja o que realmente as obras adventistas dizem a respeito do assunto, para que nós não sejamos propagadores de mentiras. E eu espero de coração que o pastor Joel veja esse vídeo com muito carinho, tenha certeza de que eu fiz com muito respeito, não duvido da sua sinceridade, mas percebo a não veracidade das informações dele. E peço que ele reavalie a sua posição para que conheça de verdade o adventismo e não propague esse tipo de afirmação inverídica que não pode ser baseado em fontes primárias. Que Deus abençoe a você, meu irmão, continue firme na sua obra evangelística, na sua obra de levar mais luz às pessoas, distribuindo gratuitamente toda a literatura que a Igreja Adventista Sétimo Dia tem disponibilizado aos irmãos das mais diferentes igrejas, para que juntos sejamos um povo que esteja se preparando para o retorno do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um.